Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou fazer aqui uma torta, os ingredientes para torta. Então eu tenho isso aqui, ó. Para torta tem óleo, conserva de milho, farinha de trigo com fermento, creme de leite, cebola, alho, peito de frango, cheiro verde e ovos. Então vamos para o vídeo. Olá pessoal, então vamos lá, né? Esse vídeo eu só filmei, mas não ensinei fazendo a torta, só mostrei assim o passo a passo sem explicação. E o que eu venho falar para vocês aqui nesse vídeo é o seguinte, gente, eu vou falar algo que acontecia, né? Acontece comigo, não sei se acontece com todo mundo durante o Natal, né? Quando chega o mês de Natal, antes eu tô bem animada, né? Nossa, que legal, vai chegar o Natal e tal. Só que assim, quando chega o mês mesmo do Natal, eu começo a ficar triste, sabe? Não sei, eu começo a me sentir triste. Agora eu não sabia, não sei ainda, né, na verdade, o porquê. De uma certa forma, eu penso o seguinte, é final de ano, é o tempo da gente, é o nascimento de Jesus, é o tempo da gente fazer um exame de consciência, né, lembrar de toda a nossa trajetória desse, né, desse ano, o que eu fiz de legal, o que eu não fiz, e a gente tentar melhorar em algumas coisas, né, tipo fazer algumas mudanças, né, como ser humano, né, ou seja, na forma de agir, é uma forma da gente refletir, né, sobre o passado, né, ou seja, o passado daquele ano, né, ou seja, cheguei ao final do ano, então vou ver, dar uma olhada no meu, como que o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deveria, o que eu não deveria ter feito, né, mais ou menos isso. Mas aí, tudo bem. Aí quando foi. Aí depois aí comecei também a fazer um exame de consciência. O porquê de tristeza? Era pra gente estar feliz, no meu caso, né? Era pra mim estar feliz, é o nascimento de Jesus e tal, mas por que que eu, enfim, fico triste? Só que aí eu comecei, né, examinar, né, fazer um exame de consciência. E nesse exame de consciência eu comecei a lembrar de algo do passado, que talvez esteja ligado a isso, eu não sei, né? Mas enfim, quando eu era criança, a gente morava numa fazenda bem isolada, isolada de tudo e de todos. Na maioria das vezes só tinha nós morando na fazenda, né? E os patrões do meu pai, só quando ele vinha de vez em quando, enfim, mas quando não era só, a maioria do tempo era só nós mesmos. E meu pai trabalhava nessa fazenda, ele era vaqueiro. Aí o que acontecia? Aí todo final de ano, eu lembro que a patroa do meu pai, ela quando ela não vinha, na verdade, para a fazenda, né? Eles passavam fora, né, na cidade. Eles passavam o Natal na cidade, né? Então, assim, ela não vinha, mas alguém vinha fazer o pagamento, né? Trazer o dinheiro do meu pai e de outras pessoas que trabalhavam, né? Daí o que acontece? Aí ela mandava ela mandava presente para nós, ou seja, ela mandava roupas, né? Ela comprava roupas novas e mandava para mim, minhas irmãs, meus irmãos, enfim. Ela mandava roupa para todo mundo lá em casa. Aí ela dava as roupas e de presente de Natal, né? Só que aí a gente ficava olhando para as roupas e não tinha uma, assim, a gente não saía, né? Assim, tipo, vou passar o Natal em tal lugar, ou enfim. E aí as roupas ficavam guardadas, né? Esperando uma ocasião, assim, né? Especial pra gente sair. E assim, não tão especial, mas assim, quando a gente saísse mesmo, tipo, lá não tinha supermercado próximo nas cidades, era tudo cidades, a cidade, só na cidade, na verdade. E nos interiores não tinha, né? Não tinha supermercados. E aí era feira livre mesmo, que tinha numa cidade vizinha. E aí meu pai ia, né, toda segunda para fazer compras. Aí era quando a gente usava a roupa nova, sabe? Mas quando não, a minha mãe sempre guardou, porque, enfim, a gente morava no sítio. A gente ficava subindo em árvore, brincando nos corrais, enfim, brincando nas terras, enfim, né? Já sabe como quem mora em sítio sabe, né? Aí a minha mãe não pegava a roupa nova nossa pra gente usar em casa, assim, né? Rasgar nos arames, essas coisas assim. Que a gente ficava passando por baixo de arame, essas coisas. Aí a minha mãe sempre guardava, né? As roupas que a patroa do meu pai dava. Só que aí, gente, quando foi um certo dia, aí tudo bem. Até aí era alegria, né? Que a gente ganhava roupas novas e tal. Mas aí eu não sei, talvez tinha alguma coisa assim, tipo, eu queria sair, né? Enfim, usar a roupa, mas a gente não tinha como. Talvez isso aí já deixou um pouco. A gente, talvez, eu já me sentia triste. Talvez, né? Não sei. Aí, aí tudo bem, passou. Quando foi um certo dia, meu pai tinha um terreno, e aí ele plantou algodão. E ele chamou minha mãe, né, pra ir com ele lá, colher, né? Algodão e trazer pra casa. E era muito, muito distante da fazenda. E dessa vez que ele foi, eu era em quantos irmãos? Tinha minha irmã mais velha que eu, acho que uns 4 anos mais ou menos. Aí pronto, aí vinha minha irmã mais velha, depois eu, depois de mim vinha uma outra irmã, depois um irmão, depois outro irmão, depois uma irmã e depois outro irmão. Ou seja, nós éramos em 7 nesse tempo. Então, nós éramos em 7, né? E hoje somos em 8, porque nasceu mais, né? Depois desse tempo aí que eu vou falar dessa história para vocês. Daí o que acontece? Aí
Aí, assim, aí meu pai foi, né, tirar o algodão e chamou minha mãe. A minha mãe sem querer ir, porque, né, tinha criança e ela não queria deixar nós em casa, só nós. Apesar que tinha, dessa vez que eles saíram, tinha um tratorista morando lá na fazenda, que de vez em quando aparecia alguém, mas ficava poucos meses e ia embora, né? E aí, a maioria do tempo, só era nós mesmos lá, morando na fazenda. Aí o que aconteceu? Aí minha mãe, e sem querer ir e tal, aí meu pai, não, vamos e tal. Aí ela, não, não vou não, tô preocupada com esses meninos. E nesse dia tinha o meu irmão mais novo, ele tinha, sei lá, alguns meses, não tinha nem um ano ainda. Aí meu pai, não, deixa em casa, as meninas já estão grandes, a Eliane, que era minha irmã mais velha, né, já, sei lá, não lembro a idade dela nesse tempo, eu acho que eu tinha uns 8 anos mais ou menos. Aí meu pai, tá bom, aí a minha mãe resolveu ir, né, aceitou ir, tudo bem. Aí eles foram e nós ficamos em casa e a minha mãe sempre deixava ela sempre falava, olha, não deixa as portas abertas, não, assim, não deixa os meninos ficar brincando lá fora, porque quando minha mãe estava em casa, a gente ficava lá fora brincando nas árvores e tudo, sabe? Mas quando minha mãe saía, ela sempre pedia pra gente ficar de porta fechada, porque, enfim, né, a gente era criança, apesar que tinha uma estrada lá que não passava ninguém, mas, sei lá, de repente, né, era dificilmente passar alguém, na verdade, era raro passar alguém, mas ela já prevenia a gente, né, pra gente ficar em casa, pra a gente não sair, já pra, né, evitar, enfim, alguém passar, alguém do mal, né, enfim. Aí tudo bem. E acidentes também, evitar acidentes, né, criança ficar lá fora, sobe em árvore, pode cair, e ela estando em casa, ela sempre estava dando uma olhada, né, ela cuidava de tudo ao mesmo tempo, né. Aí tudo bem, minha mãe saiu, aí quando foi. Aí, depois que meus pais saíram, acho que eram umas, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas, era mais ou menos isso. E eu fiquei acordada, eu e minha irmã mais velha, e uma outra irmã encostada a mim. Aí o bebê também em seguida se acordou, aí a minha irmã foi dar mamadeira para ele, e mais dois irmãos meus, um menino e uma menina, pequenininhos, também acordaram, acho que tinha 2 e 3 anos os dois, mais ou menos tinha os dois, o menino era mais velho que a menina. E aí se um tinha 3 anos, o outro tinha 2. E tinha um outro meu irmão que é encostado, uma irmã que é encostada a mim. E esse estava dormindo. E aí tudo bem, né? Aí pronto, aí minha irmã deixou as portas todas abertas, né? E ela ficou assim na sala, eu tava nesse momento tava eu, ela na sala, ela tava dando mamadeira para o meu irmão, bebê. Esses dois meninos, esse casalzinho que eu falei, né? O menino e a menina de 2 e 3 anos, eles estavam os dois na calçada brincando. Um outro meu irmão dormindo e uma outra irmã que é encostada a mim também estava acordada. E aí o que acontece? O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, que aí a minha irmã encostada a mim, resolveu, né, pegar as roupas novas, que a minha mãe nunca deixava a gente mexer nas roupas novas, ela guardava tudo com muito cuidado. E aí essa minha irmã aproveitou que a minha mãe não estava em casa, aí ela foi provar as roupas novas, né? E essas roupas que a patroa do meu pai, e a patroa do meu pai, né, presenteava a gente, né, no final do ano. Aí começou a desfilar lá na sala, né? Aí vestia a roupa, trocava, né, de roupa lá no quarto, aí vinha pra sala mostrar pra gente e tal. E a minha irmã falou, eu vou ficar aqui de costas para a janela, vou ficar aqui próximo da janela. Aí tinha uma cadeira assim, né, bem de frente à janela, de frente não, de costas para a janela. Aí a minha irmã falou, vou ficar aqui, porque eu fico olhando para a estrada, se caso vier alguém, e daqui eu vejo, aí rapidinho eu fecho as portas, coloco os meninos para dentro e tal. E aí tudo bem, aí nós estávamos, né, eu rindo, ela também parece que adivinha, nessa hora nós estávamos numa alegria tão grande, sabe? Eu, ela e a outra minha irmã que estava desfilando lá de roupa nova. E Aí, quando menos espera, a minha irmã deu um grito, olhou assim pra porta, sabe? Deu um grito. E aí, quando eu olho, gente do céu, vocês não acreditam, que tinha um homem de frente à porta, só que ele nem subiu na calçada, ele ficou lá no chão mesmo, né? Assim, no terreiro, a gente chama terreiro, né? No interior a gente chama terreiro e depois tinha calçada, né? E ele estava bem de frente à porta e esse homem era um terror, era o nosso terror, porque há um tempão atrás, eu não lembro se fazia anos, meses, não sei. Meses não, era muito mais que isso. Esse homem, ele já tinha aparecido uma vez lá dentro dos cercados, e aí meu pai colocou ele para fora do cercado, porque meu pai era vaqueiro e cuidava da fazenda, não era para ninguém estranho, né, tá andando lá dentro da fazenda, enfim. E aí meu pai encontrou esse homem lá dentro, e esse homem era muito, mas muito estranho para nós, assim, né, que a gente nunca tinha visto. Ele se vestia igual aqueles terroristas, sabe, do Hamas, era daquele jeito ali, sabe, era naquele estilo, na verdade. Ele amarrava um pano na cabeça, um pano em cada pé, ele amarrava um pano, em vez de sandália, ele usava uns panos amarrados nos pés, ele usava calça, camisa comprida, uma barba enorme, e um pano, né, amarrado na cabeça, e só ficava assim, só os olhos mesmo, assim, de fora, e assim, não dava nem pra gente ver. Todo mundo tinha medo, quando olhava ele, nem, nossa, quem ia observar nada.
Então, era tão do jeito que a gente não sabia nem a cor da pele dele. Assim, para dizer assim, era um moreno, era um branco, era não sei o que, não dava nem pra a gente distinguir. Porque ele se cobria todo usava luva, assim, ninguém via nada. E levava também, andava com um saco nas costas, um sacão grande. Aí, esse homem estava lá dentro. Aí, meu pai tirou ele lá dentro do terreno e tal, colocou ele na estrada e foi levar ele lá longe, que era para ir lá e ele ir embora, né? E aí, meu pai passou com ele na frente de lá de casa, que tinha essa estrada ficava na frente de lá de casa. E aí, meu pai passou com ele, quando nós vimos, todo mundo se assustou, ficou em pânico, e a minha mãe não, aí nós ficamos, nós arrodeamos, a minha mãe, ficamos ali agarrada na minha mãe, todo mundo com medo, chorando, sabe? E o homem era muito estranho, e ele era uma pessoa que ele, era como se tivesse problema mental, sabe? Ele tentava, meu pai, era pra ele ir reto, ele ficava tentando voltar, ia para um lado, ia para outro, e meu pai controlando ele, né? Guiando ele. E aí meu pai falou, é uma pessoa que às vezes provavelmente não tem, assim, uma mente sã, né? Enfim. Aí eu sei que nós morrendo de medo, aí ficamos com muito medo. Aí quando a minha mãe, nós se afastava de lá de casa brincando, né? Quando a minha mãe estava em casa, a minha mãe falava, olha, vocês não vão para longe não, estão esquecidos do homem? Quem sabe ele não aparece de novo, que Deus o livre. Aí pronto, nós morríamos de medo, todo mundo começava a chorar, ficar com medo. Aí, justamente nesse dia que meu pai, né, meus pais saíram de casa, quando a gente olha, esse homem aparece, né, de frente à porta. Nossa Senhora! Aí a minha irmã mais velha, só ela perdeu a voz. Todo mundo perdeu a voz nessa hora, na verdade. Eu, ela, todo mundo. E aí ela só gritou e apontou assim pro lado da porta. E aí, quando deu o olho, tava esse homem lá. Aí eu fiquei assim na rede. Tinha uma rede assim na sala e eu tava numa rede brincando. Brincando assim, né? Balançando na rede e tal. E a minha irmã sentada e dando uma madeira para o menino. E a outra minha irmã tava, né, desfilando com as roupas novas, né? Aí o que aconteceu? Aí a minha irmã mais velha correu para um outro quarto. Eu corri atrás dela, né? Fui ficar perto dela. Aí ela pegou, deitou o bebezinho no chão, o meu irmão, que tinha alguns meses. Ele não sei bem quantos meses ele tinha, não lembro. Aí eu sei que esse meu irmão, ela deitou o meu irmão no chão em uma outra sala. E aí quando eu fui chegando no quarto, que ela me viu, aí ela saiu do quarto correndo pela porta da cozinha. E eu correndo atrás dela, mas eu tava correndo atrás dela assim, né? Pra me proteger. E aí a minha irmã, encostada a mim, nessa hora ela estava vestida em um dos vestidos do Natal, né? Que ela tinha ganhado no Natal. Era um vestidinho, um xadrez rosa com branco. Um xadrez rosa, 2 tons de rosa, na verdade. E uns quadradinhos brancos, mas era lindo o vestido, muito, muito lindo. E ela, nesse momento, estava usando esse vestido. Estava vestida nele, né, e tal. E aí nós saímos correndo, a minha irmã saiu correndo, né? A mais velha saiu correndo na frente, aí pulou um arame. Na verdade, uma cerca de 5, os cercados lá eram estacas e 5 fios de arame farpados. Aí minha irmã pulou por cima, a minha irmã mais velha. Aí eu, em seguida, consegui também pular. E a minha irmã mais nova, encostada a mim, né? Ela veio correndo também. Aí ela subiu na cerca para pular. Quando ela subiu, ela caiu para trás e rasgou as pernas todas no arame, rasgou o vestido todo. E aí a minha irmã mais velha, nossa, disparada na frente, lá dentro do cercado, cheio de mato, e ela correndo. E eu voltei, aí fui ajudar a minha irmã a passar os arames, a abaixar o arame para poder a minha irmã passar. Aí a minha irmã passou, e aí eu correndo para ver se conseguia alcançar a minha irmã mais velha, e ela, eu só via assim, eu só via o estralo dos matos, e também o mato, assim, balançando, sabe? Se movimentando de longe. Aí eu sabia mais ou menos para que lado ela estava indo, e aí, ao mesmo tempo que eu corria para tentar acompanhar a minha irmã mais velha, eu ficava protegendo a minha irmã mais encostada a mim, né? Que vinha atrás, eu com medo da minha irmã também se perder assim no mato e tal. E eu só sei que nós saímos numa carreira terrível por dentro dos matos. E os 2 meninos, o menino e a menina, ficaram na calçada. Eles ficaram em pezinho, eles estavam brincando, sentados, e ficaram em pezinho, encostados na parede, os 2 encostados um no outro, em pezinhos ali bem quietinhos, e um outro, meu irmão, dormindo, e o bebê chorando lá no chão, que a minha irmã deixou, né? Aí saímos correndo, aí quando chegamos na fazenda, na sede, né? A nossa casa era afastada da sede. Aí tinha a mulher do extratorista estava lá, aí a minha irmã gritando, e ela, o que foi que aconteceu, o que foi? E a minha irmã, sem voz, era só chorando alto, sabe? E aí ainda conseguiu falar que chegou um homem lá, o velho do saco, né? E colocou os meninos no saco e levou os meninos pequenos. Aí ela, meu Deus, e agora o que é que eu faço, a mulher, né? E aí a mulher ficou preocupada, e ela falou, aí a minha irmã perguntou pelo marido dela, né? Aí essa mulher disse, o meu esposo foi ali, foi buscar uns... A gente chama, a palavra certa é umbu, mas a gente é acostumado a chamar imbu. Ela falou, ele foi buscar imbu e tal, e agora, eu sei que nós subimos no curral, né? Nas tábuas do curral, para ver se avistava o marido dela vindo. Graças a Deus ele já estava vindo. Aí nós olhando lá para casa, e de lá da fazenda, da sede, eu via, né? Meus irmãos encostados um no outro lá na calçada, assim, pezinho encostado na parede.
E o senhor continuava lá, de frente para a porta, ele tinha uma barbona grande também. Aí ele de frente para a porta estava no mesmo lugar, lá em pé. Aí eu sei que esse homem foi chegando na fazenda, o marido dessa mulher, né? O tratorista, né? Foi chegando na fazenda, na sede, aí a esposa dele falou, olha, as meninas aqui falaram que aquele homem lá, aquele velho do saco, descolocou os meninos pequenos no saco. Aí quando o velho viu o tratorista chegando na fazenda, ele já saiu fora, né? Ele saiu, passou por debaixo de 3 arames, tinha cancela, só que ele não abriu as cancelas, ele passou por baixo dos arames, entre os arames, na verdade, né? Aí atravessou a estrada, enfim, aí passou os arames e entrou num cercado lá, e o tratorista, né, correu atrás dele e ficou gritando, né, coloca o saco no chão, tira os meninos daí de dentro, solta os meninos, falando, gritando, e esse senhor do saco saiu numa carreira terrível, e o tratorista não conseguia alcançar porque estava uma distância muito grande de um para o outro, né, o tratorista para esse homem, porque quando ele viu o tratorista chegando na fazenda, o velho do saco, ele já atravessou e já passou por baixo dos arames e já caiu fora, né? Aí eu sei que aí nós corremos também atrás do tratorista, todo mundo assustado, com medo. Aí ele falou, olha aí os meninos, vê se os meninos estão tudo aí. Aí foi quando nós demos conta que os meninos estavam todos lá. E que o velho do saco não pegou ninguém, né, dos meninos. Aí ele falou, agora vão lá, fecha as portas e vamos lá para casa. Aí foi nisso que... Aí nós, né, fomos para casa, aí fechamos as portas e fomos para casa desse tratorista. Aí ficamos lá na casa deles. Isso era pela manhã, eu acho que sei lá, umas 9 horas da manhã, mais ou menos isso. Aí ficamos lá e na hora... Aí pronto, a minha irmã pegou lá o bebê que estava lá chorando, deitado no chão, né, chorando. O meu outro irmão que estava dormindo se acordou. E os 2 pequenos da calçada, né, depois chegamos lá na casa do tratorista, que nós ficamos lá até meus pais voltar, né, do terreno lá, da colheita de algodão. Aí meu irmão... Aí os 2 pequenos, né, de 2 e 3 anos, mais ou menos, era essa idade, aí nós perguntamos para ele o que o homem estava falando para ele, perguntando para eles. Aí eles não sabiam, assim, explicar nada não, mas eles só falaram assim, que o homem perguntou pelo pai ou pela mãe, ou os pais, foi mais ou menos isso. E perguntou se tinha comida. Então, eles só souberam falar em comida e os pais. Pai e mãe, mais ou menos isso, os meninos falaram. Mas eles pequenininhos não sabiam explicar nada não, mas deu para a gente entender que o homem perguntou se nosso pai ou mãe estava em casa e se tinha comida. E assim, gente, foi um trauma. E aí pronto, aí minha irmã, quando nós viemos em casa buscar os meninos, a minha irmã encostada a mim, né, que rasgou todo o vestido novo, que ela tinha ganhado no Natal, ela trocou de roupa, né, e escondeu o vestido para minha mãe não ver. E as pernas dela toda machucada, ainda eu já tenho umas cicatrizes horríveis, assim, no joelho, por trás, assim. E aí pronto, aí a minha mãe, aí depois falou para minha mãe, né, a minha mãe não castigou não, sabe, mas... Quem mandou você mexer nas roupas novas, não sei o quê, aí, enfim, vestido lindo, lindo, ela perdeu. Então, assim, a gente passamos esse susto muito grande no Natal, e no Natal não, que isso não era no Natal, já era, eu acho que, sei lá, é próximo à Quaresma, né, porque já estava tendo um imbu, né, então, já era próximo à Quaresma, mas as roupas nós tínhamos ganhado em dezembro, que era para usar no Natal, né. E foi isso aí. Aí eu comecei a fazer o exame de consciência esse ano e a única coisa que me veio na lembrança foi isso, foi esse vestido que a minha irmã... Eram as roupas que nós ganhávamos de Natal, era o que acontecia de diferente, era isso. Eram as roupas que nós ganhávamos, né, de nova, né, que a patroa do meu pai dava para nós. E esse vestido novo que a minha irmã rasgou, que era um dessas roupas novas que a patroa dava para nós, né, então... foi a única coisa que eu lembrei. Aí, enfim, eu fiquei pensando, será que foi isso? Será que é isso que me deixa triste quando chega o Natal? Porque foi um trauma, né? Foi um trauma para mim, para minhas irmãs, enfim, para todos. Até meu irmão mais novo não, encostado, a minha irmã que rasgou o vestido, ele ficou nervoso. À noite, quando ele foi dormir, meu pai disse que ele estava todo tremendo, assim, sabe? Só de ouvir a história, né? E também ele viu nós chegando, todo mundo chorando. Quando nós chegamos em casa, ele já estava acordado. Quando o tratorista veio, né, correndo, que passou na frente lá de casa e saiu correndo lá por dentro do cercado para ver se alcançava o homem. Aí meu irmão já tinha se acordado e viu nós tudo chorando, aquela zoadeira toda, aquela gritaria. Então ele tomou um susto, né? E, enfim, aí ele ficou assim, pelo menos eu não sei o que ele lembra dessa história, assim, né? Que hora que ele acordou, se nós já estava chegando ou se nós já ainda estava lá na fazenda, na sede, enquanto, né, o tratorista chegava. Foi tudo muito rápido, na verdade. E por nossa sorte... foi que, graças a Deus, esse homem estava lá na fazenda e, assim, evitou o pior, né, acontecer, porque eu não sei se esse homem, esse velho do saco, né, digamos assim,
Nós não sabemos se esse velho do saco, ele, enfim, queria fazer alguma maldade ou não, porque da vez que meu pai tirou ele lá de dentro dos cercados, ele estava com uma corda no meio das ovelhas. Aí, enfim, a gente não sabe quem realmente qual era dele, né? E eu sei que assim, eu tinha acho que uns 8, 9 anos mais ou menos, acho que nem isso, acho que eu tinha uns 7 anos, eu acho, sei lá. Era mais ou menos isso. A minha irmã mais velha tinha o quê? Se eu tinha 7, a minha irmã mais velha tinha 11, 12 anos mais ou menos. Então, assim, a minha mãe, aí pronto, aí nós ficamos na casa desse tratorista. Aí quando a minha mãe voltou, aí antes disso ela falou que começou a sentir uma tristeza muito grande e a vontade dela era vir embora. Ela estava tranquila, né? Estava muito tranquila, feliz, estava lá catando algodão, conversando e tal. Só que aí ela disse que depois começou a sentir uma palpitação no coração, sabe? Aquela vontade de voltar para casa. E ela falou que estava sentindo que estava acontecendo ou ia acontecer alguma coisa de ruim com nós em casa, né? E ela disse que, enfim, eles foram para voltar já à noite. Só que aí, quando foi 1 hora da tarde, mais ou menos, ela não aguentou e veio embora. Ela falou, não, vou embora, porque, enfim, tô com mau pressentimento. Para mim, sei lá, vai acontecer alguma coisa com os meninos em casa, ou, enfim. Aí meu pai falou, vai acontecer nada não, é só porque você é acostumada muito ficar em casa o tempo todo, cuidando dos meninos, que quando você sai assim, você fica com essa preocupação, mas não faz medo não. E a Eliane já é grande, que era a minha irmã mais velha, né? A Eliane já é grande e também lá qualquer coisa, eles chamam lá o pessoal lá que estão morando na fazenda, que era esse casal. O casal é uma família, na verdade, que era o marido, mulher e tinha criança também. Aí meu pai falou, qualquer coisa eles chamam lá esse pessoal para, enfim, para ajudar eles em alguma coisa, um socorro, alguma coisa assim. Só que aí a minha mãe disse, não vou aguentar não, vou embora. Aí não aguentou mais ficar lá, ela disse que o coração dela estava pedindo muito para ela vir para casa. E aí quando foi umas 2 horas da tarde, eles chegaram na fazenda, passaram de frente, né, lá da casa da sede. Aí quando nós vimos, nossa, foi ela que se tomou um susto quando viu um monte de menino correndo de dentro da casa, saindo de dentro da... Não era casa, era um salão, que o tratorista, eles moravam no salão lá na fazenda. Aí a minha mãe disse, nossa, só vi cabeça de menino passando pela porta na maior carreira. A mãe disse, oxe, meu Deus, o que foi que esses meninos vieram fazer aqui? Eu não deixei esses meninos em casa. E ela ficou assim, sem entender, porque quando ela pedia, a gente obedecia, né? A gente, de fato, não saía não, a gente ficava em casa. Só que aí, isso era quase nunca. E ela só saía quando... nesse dia ela saiu, mas ela geralmente só saía quando ia comprar enxoval de bebê, ou então ia... Uma vez eu lembro que ela saiu para extrair um dente, então só isso, e mais nada, assim. Então ela falou que achou estranho nós estar saindo ali, né, da casa da mulher lá. E aí, todo mundo aí pronto, foi com as novidades para ela, né? Mãe, aconteceu isso e aquela maior correria, e nós ficamos com tanto medo que qualquer cômodo que a gente não entrava sozinho, nem no quarto, nem um cômodo da casa, porque para nós, onde a gente chegava, tinha o homem, a gente estava batia de frente com esse homem, então... Nós ficamos muito, muito traumatizados. E também, graças a Deus, ele não voltou mais a aparecer lá na fazenda. Pelo menos da forma que ele estava, né? Vestido não. Se passou, talvez foi depois, mas vestido em outras vestes diferentes, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo aí. Essa torta eu fiz ela para o Natal, né? E aí nós comemos ela no dia 25 de dezembro de 2024, claro, né? Que foi o ano passado. Aí eu fiz essa tortinha aí pra nós, essa torta é muito boa. Depois eu ensino aí eu faço ela novamente e ensino aí o passo a passo dela. Essa torta eu fiz ela em 2 porções. Fiz 2 porções, é por isso que eu usei quase todos esses ingredientes aí. Mas depois eu vou fazer ela novamente, vou fazer, né, essa receita novamente, aí eu explico aqui direitinho e ensino a fazer, que é uma torta muito, muito boa. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam aí no canal e até o próximo vídeo. Tô aqui com a minha pequenininha no colo, que ela tá meio enjoadinha hoje. Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.